Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre como construir heurísticas, né, baseadas na formulação matemática, utilizando ferramenta de solução comercial, que no caso aqui é o Cplex, e utilizando a interface do Concert. Bom, a apresentação vai ser dividida nessas 5 partes, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre um problema que eu escolhi para servir de base para a gente implementar as heurísticas, né, e o modelo, as estruturas de dados que foram utilizadas, as funções da interface do Concert que foram utilizadas durante a implementação das heurísticas, a implementação das heurísticas propriamente ditas, e aí tem uma fonte, a fonte de informação que eu utilizei, que na verdade foi só a referência, o manual de referências do Concert mesmo, né? Bom, o problema de dimensionamento de lotes multistágio, ele é caracterizado por uma estrutura de produtos. Então, você tem vários produtos que devem ser produzidos em uma linha de produção, e eles podem concorrer por recursos, né? No caso, tempo de máquina, tempo de trabalhadores, dependendo da aplicação. Então, você tem essa estrutura de produtos que indica quais itens utilizam outros itens como peças. Então, por exemplo, aqui a gente tem que para produzir uma unidade do item 1, a gente utiliza 6 unidades do item 3 e 5 unidades do item 4. O item 3, por sua vez, para a gente produzir 1, a gente precisa de 3 unidades do item 6, e assim por diante. Então, essa é a estrutura de produtos. Além disso, você tem recursos limitados nessa linha de produção, e a demanda externa, que a gente considera só nos itens finais, então só nesses itens aqui. Mas poderia também ter, em alguns casos, demanda dos itens intermediários. Bom, esse aqui é o modelo matemático, ele é razoavelmente simples. Aqui a gente tem os custos de preparação de máquina, custos de estoque dos itens e o custo de utilização de horas extras. A restrição, o conjunto de restrição número 2 é a restrição de balanceamento de estoque, onde a gente tem que o estoque do período anterior mais a produção do período, menos tudo aquilo que foi utilizado como itens para os seus produtos sucessores, né? Se a gente tem esse conjunto de produtos sucessores, tem que ser igual à demanda, mais o estoque final. Então, as restrições de balanceamento de estoque. Restrições de capacidade de máquina. A gente tem a capacidade utilizada para a produção, mais a capacidade utilizada perdida durante a preparação de máquina, tem que ser menor ou igual à capacidade da máquina, mais o tempo de hora extra que for necessário. A gente tem o conjunto de restrições 4, são as restrições de preparação de máquina, né, que indicam que um item só pode ser produzido se a máquina for preparada para produzir esse item no determinado período, e as restrições de domínio das variáveis. Estrutura de dados utilizadas. Basicamente, a gente pode dividir aí em dois grupos, né? A gente tem os grupos dos dados, então a gente pode dividir entre dados reais e dados inteiros, e aí aqui a gente tem as estruturas mais simples, né, que são variáveis do tipo, são estruturas de dados do tipo num, né, que mantém apenas um valor de ponto flutuante, ou então apenas um valor de ponto inteiro, um valor inteiro. A gente tem as arrays, que já são definidas no próprio sistema, e aí a gente, a partir disso, utilizando esse objeto array, a gente pode criar matrizes com mais dimensões, né? Aqui a gente está no vetor, a gente pode criar matrizes de 2, 3, 4, né? Apenas concatenando esse ILO array junto com a estrutura interna. As variáveis, aqui eu coloquei as reais e as inteiras, tem também as booleanas, tá? Mas aqui basicamente eu vou usar só essas reais e inteiras. E segue a mesma regra dos dados, né? Então você tem a estrutura mais básica, que é o ILO numVar e o ILO intVar. Depois você tem os vetores, que são construídos a partir destes, e aí você pode criar matrizes de mais de 2, 3 dimensões ou mais, de acordo com a necessidade. Então aqui um exemplo, a demanda. A demanda, ela é uma matriz de itens por períodos. Então eu crio ela como sendo um ILO array, de ILO int array, né, porque no caso eu estou considerando a demanda inteira. Eu dou um nome para ela, para essa variável, né, do sistema, atrelo ela ao environment, que todas as estruturas que a gente vai utilizar durante a implementação no Concert,
a gente tem que atrelar ao environment, que é o ambiente que você está, né, ele vai gerar todos os espaços ali. E o tamanho que eu quero dar para ela. Né? Então aqui, nessa primeira parte, a gente criou um vetor de apontamentos para esse tipo aqui, ILO-int array, com tamanho n. Então ele tem n ponteiros. A partir disso a gente entra numa estrutura de repetição for, que vai de 0 até menor que n. E para cada um desses a gente vai instanciar, né, o objeto aqui, o ILO-int array. Então no fundo a gente criou um vetor de ponteiros, e para cada vetor de ponteiros a gente cria um vetor de inteiros, né? Criando assim uma matriz, a estrutura de uma matriz. Para as variáveis vai funcionar da mesma forma, com exceção dos parâmetros que tem que utilizar aqui no construtor, né? Então, da mesma forma, a gente tem um ILO-int array do tipo que a gente quer, né? No ILO num_var array, que é uma variável real. A gente vai criar com n posições, porque ela também é IT. Aí, para cada uma dessas i posições, vai utilizar o construtor do objeto, né, que é ILO num_var array, associa o environment, coloca o tamanho, os limites superior e inferior, lower bound e upper bound. No caso aqui, como x e t, a única restrição de domínio dele é maior ou igual a 0. A gente fala que o lower bound dele é 0, o upper bound dele é infinito. E falo qual que é o tipo dele aqui, né? Que são 3 tipos distintos aqui. Pode ser ILO float, ILO int ou ILO bool. No caso, como a gente está construindo uma variável do tipo real, a gente coloca uma ILO float. Para uma variável inteira, como a gente, durante os processos heurísticos, a gente vai fazer mudanças entre, principalmente no Relaxing Fix e no LP Fix, você vai transformar essa variável inteira para real, depois transformar de volta para inteira. A gente cria um objeto desse tipo ILO num_var, e aqui a gente indica que ele é inteiro. Porque aí ele tem todas as estruturas desse ILO num_var, ele pode ser utilizado como real, a partir do momento que você pede para ele fazer a conversão. Então você instancia da mesma forma, né? O y ele é em IT. Então você tem associação com o environment, o tamanho, vai fazer o loop aqui para poder instanciar cada um dos objetos. E para cada i, vai gerar um var. Aqui o intervalo é de 0 a 1, né? Porque ele só pode dizer 0 a 1, variável de setup. E o tipo dele aqui, que é ILO-int. Além disso, a gente vai utilizar também o conjunto de números inteiros, justamente para aqueles conjuntos de itens antecessores e sucessores, né? Então, um conjunto de inteiros, ele é criado dessa forma, ele vai ser um conjunto iniciado vazio, né? Que a gente está só associando o environment. E aí a gente vai utilizar essas funções aqui. A primeira adiciona um valor, então você dá um ponto, você pega o objeto, né? Ou no caso o a, que é a nossa variável, e utiliza essa função .add e coloca um valor aqui, por exemplo, .add 10. Aí ele vai adicionar 10 no seu conjunto. Tem a função remove, funciona da mesma forma, né? Então você pede para ele remover um valor. E tem a função contains, que ele verifica se um conjunto, se um determinado valor está dentro daquele conjunto ou não. E aí retorna verdadeiro ou falso. Tá? Além disso, vai utilizar o iterador, que ele serve para quê? Para a gente poder percorrer esse conjunto. Por exemplo, aqui, a gente tem o conjunto S, que é o conjunto de sucessores, do item I. Então a gente inicia esse iterador, fala que o iterador vai trabalhar dentro desse conjunto, e tem essa função it.ok, né? E o incremento aqui, que é pré-incremento que ele vai utilizar. A função it.ok, ela vai retornar verdadeiro enquanto você estiver percorrendo dentro do conjunto. A partir do momento que você chegou no último elemento do conjunto, ele já vai dar falso, e aí ele vai sair desse for. Tá? Então ele é utilizado para percorrer o conjunto quando, por exemplo, se você tem valores dispersos, né? Você não tem uma regra aí dentro desse conjunto.
Bom, então tá. Para fazer, vamos montar a função objetivo. Não sei se dá para entender. Aqui eu tenho um while expression, OBJ, que vai falar para mim, que é onde eu vou guardar todos os elementos da função objetivo até adicionar ele no modelo. Então, aqui, a gente tem esse primeiro conjunto de somatórios, né, em N e em T. Cada somatório desse vai virar para mim um for. Né? Então, eu tenho for em I, aqui, né, I de 1 até N, e o for em T. Aqui, no caso, nessa implementação que eu fiz, o N, o T e o K, eles são conjuntos. Tá? Não necessariamente precisa ser feito assim, ele poderia ser um valor inteiro. Eu quis colocar conjuntos na época, e aí, então eu faço dessa forma, né? O I eu inicio ele em 1, enquanto ele estiver dentro daquele conjunto, no N eu tenho todos os elementos, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando numa instância de 10 itens, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 10. E o I++, tá? Então, enquanto ele estiver dentro desses dois conjuntos, ele vai pegar esse OBJ, né, essa expressão, e vai somar exatamente o que está aqui, né? Que é o S de I vezes o Y. Aqui o Y está com um ponteiro para depois poder retornar esse ponteiro, essa matriz, depois que eu monto o modelo para as heurísticas, né? Porque eu monto o modelo é uma função que está dentro de cada uma das heurísticas. E aí eu tenho que retornar tanto o Y, que é utilizado nos modelos, nos métodos, quanto o próprio modelo. Né? E tanto, por isso que ele está aqui, em vez de estar utilizando o ponto, ele está utilizando a setinha. Né? Porque ele é um ponteiro para modelo, para Elon Model. Então aqui a gente tem o Y, né? Somando essa parcela, mais o H vezes o I, somando essa parcela. E da mesma forma, a gente tem a segunda parte, que são os outros dois somatórios, em M e em T, onde é somado a parcela da hora extra, que é o custo de hora extra, vezes o quanto foi utilizado de hora extra em cada máquina e em cada período. Feito isso, tá toda a função objetiva ela está nessa expressão, OBJ. A gente simplesmente vem aqui, fala qual que é o tipo, né? Se ele é de minimização ou maximização, e adiciona isso a esse modelo que eu dei o nome de agregado. Tudo bem? Conjunto de restrição de balanceamento estoque. A gente também tem, da mesma forma que o OBJ, o restre é uma expressão, e aqui vai ser bem parecido com o que aconteceu lá. A única diferença aqui é que a gente tem esse para todo I e para todo T, que também vai ser transformado em for. Então, dentro desse for, eu vou gerar e adicionar cada uma das restrições, porque tem uma restrição para cada uma das combinações de I e T. Então, inicia adicionando a restrição, o estoque do período anterior, mais a produção, menos o estoque final, né, que a gente passa para cá, fica negativo. Em seguida, eu utilizo o iterador no conjunto S de I, para percorrer o conjunto S de I, e poder fazer esse somatório de RJ, XJT. Tá? Aqui só tem esse incremento, porque em algumas das instâncias a gente tem a questão do lead time. Lead time no caso inteiro, que é quando você produz um item para ser utilizado na produção de outro item, às vezes você tem que esperar um período e só pode utilizar ele como matéria-prima no período seguinte. Então esse LT vai indicar quanto tempo que eu tenho que esperar para poder utilizar aquele item como matéria-prima dos seguintes. E feito isso, o que sobrou foi a demanda do lado de cá. Então a gente fala para adicionar no modelo a restrição igual a demanda. Em seguida, limpa essa restrição que já foi adicionada no modelo e começa a montar a restrição seguinte, né, das I e T restrições.
Tá? Esse é o primeiro caso dessa restrição de balanceamento de estoque, que é o caso que mais acontece, né? O caso seguinte é quando T é igual a T grande. Nesse caso, a gente tem que verificar. E aqui, só adicionar as variáveis cujo lead time é 0. Por quê? Porque a gente não vai poder utilizar, consumir matéria-prima depois de T. Tá? E aí segue da mesma forma, né? A única diferença é que aqui eu também utilizo, dentro do conjunto, esse elemento getLast, que pega o último elemento da lista. Tá? Então aqui é feito o for de I, né? Não tem o for de T porque o T está fixo. Começa a montar a restrição. Então o estoque do período T grande menos 1, mais a produção do período T grande, menos tudo aquilo que é consumido que não tem lead time, vai ser igual à demanda, né? E o estoque final vem para cá, né? O terceiro caso é do T igual a 1, e aqui a gente tem que tomar cuidado só com o estoque inicial, né? Então o estoque inicial ele é substituído aqui por uma variável I0. Essa variável I0, nesse caso desse problema, ela é utilizada justamente por causa do lead time. Então, como tem o lead time, a gente não pode considerar direto essa demanda inicial, esse estoque inicial da instância, né? A gente tem que considerar um I0, que é da onde é eliminado os itens que são consumidos no primeiro microperíodo, nos casos onde tem lead time. Então, a gente tem os dois casos, que também são bem parecidos com os anteriores. Tá? Essa restrição é igual a 0. A restrição de capacidade. Aqui, de novo, a gente vê quais que são os índices aqui das restrições, no caso é IMT. Então a gente tem para cada um desses a gente tem um for aqui, né? Então você tem for em T, for em M. Depois começa a montar a restrição. Toda restrição ela respeita esse conjunto K de M. Então a gente utiliza esse conjunto K de M, faz um iterador e faz a soma aqui, né, de A, sempre verificando o iterador, né? Então por isso que utiliza esse estrelinha IT. Estrelinha IT, o iterador na verdade é um ponteiro por elemento, né, que está dentro do conjunto. Quando você faz estrelinha IT, você está pegando o valor para que aquele ponteiro está apontando, né? Igual em linguagem C mesmo, né, que é assim. Mais o x, e aqui o tempo de setup, e adiciona tudo isso na restrição, sendo menor ou igual que a capacidade mais a hora extra. E para cada um, você vai dar o clear, para poder começar a montar a restrição seguinte. As restrições de setup, elas são mais simples, elas não têm nenhum somatório, então foram feitas diretas, né? Então, para cada i e t, a gente vai e adiciona a restrição, que é x e t menor ou igual a dit vezes y e t. Essa é bem direta, simples, não precisa de utilizar a expressão, nada. Tá? Bom, então, do modelo, tranquilo, tudo bem? Durante as heurísticas, a gente vai utilizar algumas funções, tá? Uma delas é o while conversion, que permite você modificar o tipo de uma variável. Então aqui eu poderia pegar uma variável inteira, transformar ela em real, pegar uma variável real, transformar ela em booleana e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente pega o while model, né? No meu caso chama modelo, .add e coloca a conversão. Aqui você está colocando ela diretamente. Você também pode salvar ela num ILO extractable, para depois poder brincar, né, com ela, como é feito, para a gente poder, porque durante as heurísticas a gente vai precisar adicionar e remover, né? Por quê? Porque eu não posso pegar e fazer isso que está aqui, isso aqui dá erro. O que é? Adicionar duas conversões na mesma variável. Então eu não posso, por exemplo, tem uma variável inteira, eu quero relaxar ela, aí eu vou e transformo ela em real. Em seguida eu preciso do valor dela de novo inteiro. Eu vou e adiciono uma modificação para inteiro. Ele não aceita isso.
Então, o que vai ser feito é, você vai salvar um ponteiro para essa conversão, então você vai criar a conversão, vai falar assim, ó, uma conversão dessa variável para real. Em seguida, você vai adicionar ela no modelo. Então, você relaxou aquela variável. Depois que você fizer tudo que você precisa, se precisar voltar ela a ser inteira, você simplesmente vai lá e remove a conversão. Tá? Esse é um caso mais simples de um único elemento, né? Depois lá na Relaxing Fix eu vou mostrar quando você precisa adicionar, por exemplo, uma matriz de conversão. Além disso, nas heurísticas a gente vai utilizar essa função getValue, que serve simplesmente para pegar o valor da variável na última execução do Cplex. Então, aqui tem a forma mais simples dela, que é getValue, e a variável. Essa daqui ela vai pegar o valor da melhor solução do Cplex. Outra opção que você tem é utilizar getValue e o número da solução. E aí você pode pegar o valor daquela variável em qualquer uma das soluções que o Cplex encontrou durante a busca. Tá? E um ponto é que ela sempre retorna valor em ponto flutuante, mesmo se for uma variável inteira. Ela vai retornar um valor inteiro, mas na forma de ponto flutuante. E ela gera um erro se o Cplex não foi executado ou se ele não encontrou uma solução. A função setBounds, que serve para trocar os limitantes de uma variável. E aqui, no caso, a gente vai utilizar ela para fixar a variável. Então, a gente vai colocar o limitante superior e o limitante inferior no mesmo valor, fixando essa variável. Por quê? Evita... Quando, por exemplo, dependendo do método que você está resolvendo, por exemplo, você faz igual eu vou mostrar aqui, uma Fix and Optimize. Então, a todo momento você está adicionando restrições, né, você está fixando variáveis e depois liberando essas variáveis. Você poderia adicionar restrições de igualdade, que fixariam da mesma forma. Só que a cada vez que você constrói, que você cria uma restrição de igualdade, você vai gerar mais um objeto e você vai aumentar o seu environment. Porque tudo ele vai criar índices e tudo. E se você fizer isso muitas vezes, né, se for um método muito complexo, que tem que rodar muitas iterações, isso pode começar a ficar demorado. Então, muitas vezes é vantajoso você simplesmente setar os limitantes, né? Que você não vai estar criando mais nada, você não vai estar inchando o seu método de solução. Bom, então eu vou mostrar a implementação que foi feita dessas três heurísticas, LPM-Fix, Relaxing-Fix e a Fix and Optimize. É bem simplesinho, tá? As partições que eu utilizei na Relaxing-Fix e na Fix and Optimize foram partições por período, do início para o final do horizonte, utilizando só um período. Foi bem simplesinho, mas é só mais para mostrar a ideia, né, de como é feito. Bom, a heurística LPM-Fix é uma heurística baseada na modelagem do problema. A ideia é você reduzir o problema resultante através da fixação de variáveis, utilizando a relaxação linear como base. Então, você resolve a relaxação linear, tem lá os valores das variáveis inteiras relaxadas, e aí você tenta arredondar alguns desses conjuntos, algumas dessas variáveis, ou fixar algumas que já dão valor inteiro mesmo, para reduzir o espaço de solução e depois resolver um submip fixado. Ela foi proposta em mais e outros de 91, né, para o problema de lote. Então, ela é isso, né? Resolve o problema linear. Em seguida, você fixa todas as variáveis que têm o resultado inteiro, ou algumas vezes próximo do inteiro. Resolve o subproblema fixado, utilizando, no caso, o Cplex, né? E aí, se o Cplex obter um resultado, você tem um resultado da heurística. Então, aqui na primeira parte a gente cria o modelo, né? Tem esse ILO model, criando o modelo e criando as variáveis y, que são as variáveis que eu utilizo, que são importantes para a heurística. Em seguida, eu faço a chamada do procedimento que monta o modelo. Aqui são os dados, tá, do modelo. Então você tem número de itens, número de máquinas, número de períodos, itens sucessores e assim por diante, estoque inicial. E aqui o modelo e as variáveis y passadas por parâmetro, porque depois eu vou utilizar elas no restante do método. Para criar as
as conversões aqui, eu gero um vetor desse highly structurable array. O highly structurable é o objeto de onde o Ilon conversion descende. E de onde muitos outros elementos aí que o Seplex utiliza descende. Então você pode gerar uma instância desse Ilon conversion e salvar nesse tipo de variável. Então eu dou um nome para ele, relaxa, e falo que ele está associado a esse environment. Seguida, para cada i e cada t, eu vou criar uma conversão dessa variável, né, da nossa variável y de setup, transformando ela em real, e vou adicionar para esse conjunto de conversões. Esse conjunto de conversões ele é adicionado ao modelo, ou seja, a gente fez a relaxação linear do modelo aqui, né? É criado um objeto Seplex com vínculo ao modelo, para a gente poder resolver. E depois a gente manda resolver a relaxação linear. Feito isso, é criada uma matriz. Aqui eu dei um nome, matriz num, tá? Mas isso aqui é um... Tá? Na verdade, a matriz num nada mais é do que aquilo, né? Que é o quê? Um vetor de vetores de números de ponto flutuante. É que aqui eu simplesmente dei um nome para ele. Tá? Com o nome de Sol, esse tamanho. Aqui eu coloquei o tamanho mais 1 porque eu estou desconsiderando a primeira posição, a posição 0. Eu começo a contar a partir da posição 1. Para cada item e cada período é salvo o valor, né? Então a gente vai no Seplex, pede o valor daquela variável correspondente e salva nesse aqui. Por quê? A partir do momento que a gente fizer qualquer alteração no modelo, aquelas soluções que ele encontrou nessa execução do Seplex já não são mais válidas. Então ele joga fora aquelas soluções. E aí, se você utilizar o getValue, ele vai dar erro, né? Se você faz alguma modificação, por exemplo, porque aqui ele estava relaxado, né? A partir do momento que a gente remove a relaxação, a solução do relaxado não vale para o modelo inteiro, né? Ela é só um limitante inferior. Então ele vai perder as soluções e não vai mais funcionar, vai dar erro nesse getValue. Por isso que ele tem que ser salvo, a solução completa tem que ser salva, né? Antes de você fazer qualquer modificação. Bom, feito isso, salva a solução, remove-se as relaxações para voltar ao modelo original. E aqui é feito a fixação das variáveis. Então, para cada i e cada t, a gente verifica. Se o valor da solução for maior ou igual a 0,8, aqui é um valor arbitrário que eu coloquei, eu fixo ele em 1, porque eu acho que ele está suficientemente próximo de 1. E aí eu utilizo aqui mais uma variável de controle só para saber quantos fixou em 1 e quantos fixou em 0. Da mesma forma, se esse valor se ele não for maior ou igual a 0,8, se ele for menor ou igual a 0,2, fixa em 0, e se não cair em nenhum dos dois casos, mantém ele livre. Tá? Em seguida é feita, só mostrar, né, quantas variáveis foram fixadas em cada um, seto o tempo de limite do Seplex para 600 segundos e mando resolver. Tá? É uma fixação parcial também, né? Sim, ele só vai fixar as variáveis que estão ou muito próximas de 1 ou muito próximas de 0. Poderia implementar isso diferente, né? Colocar os limites, fixar todo mundo de igual maneira também, né? Mas não precisaria resolver de novo ali. Como assim? Poderia fixar todo mundo também. Ah, sim, mas aí é mais difícil de achar uma solução factível, né? Poderia colocar que todos acima de 0,5 vão para 1 e abaixo vão para 0, para tentar achar uma solução. Mas dificilmente você vai achar uma solução factível. Sim, isso aí vai da heurística, né? Aqui eu dei um print da execução dele, né?
Então eu faço a chamada do método, ele faz aquela primeira execução que é resolver o LP, em seguida, ele, no caso, com aqueles valores para essa instância que eu utilizei, que é a mais simplesinha, ele fixou 26 elementos em 0 e 4 elementos em 1. E em seguida ele já começa a resolver o submip fixado. Tá. Quando você fez esse experimento, só para uma coisa, sem hora extra fica... A hora extra é o... A hora extra dá uma ajuda. Ele é É a variável de folga ali. Porque sem hora extra ele nem... Tem algumas heurísticas que ele ia demorar muito para achar a solução inicial, né? Principalmente. Esse procedimento aí pode ser rápido para você usar, achar uma solução inicial, né? Criando... Sim. Mesmo que você não tenha essa hora extra, você podia criar. Só para você partir de uma solução e partir de tentar... Sim, é uma forma que você tem de conseguir gerar uma solução. Não passou, mas ele falou, para ele lindo, né? Talvez para ele seja melhor, porque ele, artificialmente, se você coloca 20, ele vai pegar o mínimo. Desculpa. À vontade. Bom. Vamos falar, Marcos, aí você achou essa solução, você deu um print, mas ela chegou uma solução de qualidade, ela chegou, né? Porque tem várias inteiras. Você só deu um print, mas não chegou ao final. Não, é porque aqui eu deixei, como eu deixei 600 segundos, ele vai bastante para baixo, né? Na verdade eu fiz o teste depois com 60 segundos, que eu não quis deixar 600 segundos rodando. E, assim, a solução não é muito boa, não. 60 segundos só no Seplex puro, ele conseguiu achar a solução melhor. Para essa instância, né, que é bem pequenininha. Não sei para as maiores. Mas o LPMFix costuma não ter resultados muito bons mesmo, não. Porque ela é muito simples, né? E essa questão da fixação, como a relaxação linear do problema não é muito boa, ele acaba não tendo um ganho significativo. Talvez se utilizar em outras modelagens mais apertadas, talvez tenha... Está relaxando todo mundo, não é por período ainda, né? De todo mundo. Já tem Aqui no LPMFix não tem partição, é todo mundo. Pode perder a solução ótima do problema original, não pode? Sim. A partir do momento que você fixa alguma variável, você já pode... Já era. Você não tem mais garantia que você está na... Mas ela pode ser usada Na ultimidade. como uma solução mesmo ruim factível, se você está dentro de uma estrutura de uma microheurística. Sim, poderia ser utilizada como uma solução inicial. Mas por utilizar o Seplex, principalmente nessa parte aqui do submip, ele acaba sendo muito caro. Então, normalmente não é muito vantajoso. Talvez aí partir para outros tipos de heurística. Até a Relaxing Fix dá resultados, né, mais vantajosos. Apesar de também ser bem pesado. Bom, a ideia da Relaxing Fix, então, é particionar as variáveis inteiras. Ela utiliza relaxação linear e particionamento, né? Então, você particiona as variáveis inteiras em subconjuntos, R, disjuntos, e você inicia com a resolução do problema relaxado, e apenas a cada iteração você vai tornando uma dessas conjuntos dessas partições inteiras. Você fixa esse valor e passa para o subconjunto seguinte. Então, por exemplo, aqui, a gente tem, por exemplo, itens e períodos, né? As mesmas variáveis de preparação. Em branco são as variáveis relaxadas, em cinza claro as variáveis inteiras e livres, e em cinza escuro as variáveis fixadas. Então, no primeiro momento, a gente tem um conjunto inicial de variáveis relaxadas, e a gente pega uma das partições, no caso aqui, os 4 últimos períodos, e transforma elas em inteiras. Resolve esse subproblema, obtém uma solução, fixa parte das variáveis, transforma mais algumas em inteiras e continua o processo até que todas as variáveis sejam inteiras, que é o último subproblema que a gente vai resolver. Ele também pode ser utilizado, por exemplo, pela estrutura de produto, né? Ele pode ser utilizado por período, por item,
ou no caso aqui pela estrutura de produto. Então, no primeiro problema a gente considera que somente os itens finais são inteiros, o resto é relaxado. Na segunda iteração a gente parte para o segundo nível e na terceira iteração para o terceiro nível. Nesse caso dessa instância eram apenas, desse exemplo são apenas 3 níveis, né? Mas dentro de uma estrutura industrial você pode ter muitos mais níveis na estrutura de produto. Então, a estrutura básica do método é parecida com a do LPMFIX, né? A forma como foi implementado. Então, cria-se um modelo, as variáveis e gera o modelo, né? Chama a função para gerar o modelo. Aqui, modificou um pouquinho só a forma como é feita, como é salvo as variáveis de relaxação, né? As conversões aqui. Em vez de usar apenas um vetor, eu já transformo ele numa estrutura de matriz. Por quê? Isso facilita na hora de eu saber quais que são as conversões que eu estou removendo. Né? Enquanto lá eu colocava tudo na LPMFIX, eu colocava relaxava todas as variáveis de uma vez, depois removia tudo de uma vez, aqui eu quero ter um controle de acordo com a partição que eu utilizo. Então eu crio ele na forma de matriz, né? Instancio a matriz, aqui tudo certinho, né? Fala que ele tem N itens, né, na primeira dimensão, e para cada um desses Is, a gente vai criar um vetor de extractable com tamanho T. E depois, para cada IT, cria-se a conversão e salva nessa posição da matriz de conversão. Em seguida, é feita a adição de todas essas conversões no modelo. Né? A gente cria o modelo aqui, cria o Cplex. Aqui eu usei mais uma funçãozinha para evitar de aparecer cada execução de subproblema aparecer aquela tela do Cplex, né? Eu falo para ele mandar para esse get null, porque eu quero que apareça só o que eu mandar escrever. Eu instancio um valor de FO inicial como sendo infinito, e para cada assim, instancio a matriz onde vai ser salvo os valores das soluções parciais. Né? Então, é criado uma matriz num, né, que é aquilo, na verdade é um nome que eu dei para aquilo, né, para utilizar. É o ILO array de ILO num array. Tamanhos N por T. E aqui, no caso, a implementação que eu fiz foi a Relaxant Fix por períodos, que utiliza apenas um período em cada iteração. Então, cada iteração ela vai começar apenas o primeiro período inteiro, o resto relaxado, resolve, fixa o primeiro período, faz a mesma, né, remove as conversões do segundo período, do terceiro e assim por diante. Então, inicialmente a gente remove as relaxações do período, né? Então, para cada I, a gente vai remover a relaxação I no período T, que é referente à iteração que a gente está. Em seguida, resolve o subproblema, obtém o valor da função objetivo, obtém os valores das variáveis desse período, né, que foram as variáveis resolvidas de forma inteira, e em seguida fixa esses valores. Como aqui ele retorna um valor de ponto flutuante, algumas vezes ele pode, se você utilizar, eu poderia, por exemplo, utilizar aqui, em vez de fazer dessa forma, fazer direto que o y i t ponto set bounds, e aqui colocar, em vez de colocar aquele if, colocar o sol IT aqui. Sol IT, vírgula, sol IT, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que na variável IT vai ser limitada por esse valor no limitante inferior e superior. Só que como o getValues
ele retorna valor de ponto flutuante, essa só IT pode ter alguns pequenos erros de arredondamento. Então, por exemplo, se ela valeria 1, ela vem com 0,99 e lá na 20ª casa, um erro de precisão. O que ia dar problema aqui. Então, para evitar esse problema, eu costumo utilizar um if, né? E aqui um limitante, né? Um valor aqui, que poderia ser meio, 0,6, 0,8. Marcos, só comentar assim que, às vezes, como você está fixando e vai continuar resolvendo ifs, pode não ter solução, então teria que colocar Sim. uma condição. Sim, aqui tem que colocar... eu não troquei. Eu coloquei no código, mas não troquei. Aqui, dependendo da partição, pode ser que ele não tenha solução, realmente. Então, você tem que fazer um if, aqui verificando se a solução é factível ou ótima. É só colocar porque não tem garantia de factibilidade. Eu acho que eu tenho ali. Colocar, senão ele tem... Deixa eu dar. Na hora de pegar aquele solução ali, ele vai dar um erro. Então, aqui eu verifico se eu utilizo essa função getStatus do objeto Suplex, e você verifica se ela for diferente de factível e diferente de ótimo, é porque houve um erro. Ele não encontrou, ou ele não encontrou porque ela é infactível, ou porque ela, de repente, ele pode ter vários status, né? Ilimitada, ele tem outros status. Então, feita a fixação, o método pode retornar para a iteração seguinte, removendo as relaxações, resolvendo um novo subproblema e assim por diante, até que todas as variáveis tenham sido integralizadas e resolvidas. Tá? Aqui é a saída que eu tive, né? Daquela mesma instância, executada no LPMFix. Então, você começa com um valor infinito, e esse valor vai subindo, né? Em alguns casos, não sei se ele chega a cair. Ele pode, às vezes, ficar valor igual ou subir. Por quê? Porque você tem um problema que a maior parte dele está relaxado, então o limitante dele é bem inferior à solução final, né? Que é diferente por exemplo, da Fix Optimize, que você tem uma solução e você vai melhorando ela. A Fix Optimize, ela foi inicialmente proposta no livro lá do Poche e Wolse, com o nome de Exchange. Ela também se baseia na questão de particionamento das variáveis, né? Só que aqui a gente já tem uma solução inicial e a ideia é melhorar essa solução. Então você não utiliza mais relaxação linear. Simplesmente faz a liberação daquelas variáveis, tenta otimizar melhorando em cima daquela partição, né, e de todo o restante do problema fixado. Fixa, libera outra partição e assim sucessivamente. Tá? Então aqui tem um exemplo. A gente tem um plano de produção que começa com produção lote por lote. O que é lote por lote? Você produz todos os itens, você prepara a máquina para produzir todos os itens em todos os períodos. No nosso caso, isso é possível justamente por causa das variáveis de hora extra. Então, essa solução provavelmente é uma solução muito ruim, com muita hora extra, só que ela é factível. E a partir dessa solução, você começa iterativamente a melhorar ela, liberando conjuntos de variáveis, no caso aqui, por itens, né? Então, você libera as preparações do primeiro item, do segundo item, do terceiro item, e assim por diante. Você pode fazer várias passadas, né? Ou mesmo passar em partições diferentes. Poderia, por exemplo, fazer todas essas partições por itens e em seguida começar a fazer por período. Marcos, eu não percebi como você gera a solução inicial. É um outro método, aí você tem que utilizar um outro método. Nesse caso é lote por lote. Eu também usei, no exemplo também usei a lote por lote. Mas poderia ser, por exemplo, a Relaxing Fix ou a LPM Fix. Ou uma heurística mais simples. Você tem que garantir, você tem que passar por ele uma solução inicial e como que ele tem que trabalhar essas partições, né? Como que ele vai liberar e fixar. No caso, a lote por lote acho que é mais simples, né? E no mestrado foi uma das, assim, não deu muita diferença de resultados com com a heurística que a gente fez. Não deu muita diferença de resultado, não.
Até no doutorado também não foi... Esse problema a Fix melhora bastante. É que ela é muito rápida, né, eficiente, e essa diferença da solução inicial ela tira rapidamente. Então, o tempo que você gastaria para construir a solução inicial, se você dá esse tempo para a heurística, ela melhora mais, costuma melhorar, ou mesmo tanto ou mais. Sim, sim. Isso varia mais o resultado com o tipo de particionamento que você utiliza do que com a solução inicial, pelo menos para esse problema, né? Para outros problemas pode ser. A estrutura também é bem parecida, tá? Até um pouco mais simples que a da Relax and Fix. Você tem toda a parte inicial aqui, que é gerar um modelo, gerar, né, o Y, mandar construir o modelo. Então, essa parte inicial, construir a solução inicial, né? Instanciar e construir ela, falando que ela é lote, no caso que eu coloquei todo mundo igual a 1, então é lote por lote. Em seguida, é feita a iteração, e aqui varia de acordo com o particionamento que você utiliza. No caso, eu utilizei também o mesmo particionamento por períodos. Então, para cada período, ele vai verificar, ele vai fixar todos os valores que não sejam referentes àquele período. Então, aqui por isso que eu utilizo T e T2. Sempre que T e T2 for diferente, eu posso fixar. Então, na primeira iteração, eu vou fixar todo mundo, menos o primeiro período. Na segunda iteração, todo mundo, menos o segundo período. Na terceira, menos o terceiro, e assim por diante. E cai, quando o T2 é igual ao T, ele vai liberar aqui, né? Falando que os limites inferior a 0 e superior a 1. No outro caso, se não for o caso, né, se ele for fixar aquela variável, ele verifica de novo aqui. Se for maior ou igual a 0,8, fixa em 1, senão ele fixa em 0. Em seguida, resolve o subproblema, obtém o valor da função objetivo e atualiza o valor daquela partição que está liberada na matriz de resultados. Essa partição que eu utilizei, ela é bem simples. Como que normalmente eu faço para, por exemplo, partições um pouco mais complexas, que é o caso, por exemplo, dessa. Normalmente eu crio uma matriz de binários, né? Para cada partição eu tenho uma matriz de binários. E aí eu indico em 0 e 1 se ele faz parte da partição, se ele deve ser liberado ou não. Todos que estão em 1 são liberados, todos que estão em 0 são fixados. Então, por exemplo, aqui eu teria tudo 1, não, tudo 0, né? Aqui seria 1 e zeros. Não, aqui seria 1 e zeros. Aqui seria só essa parte de 1 e zeros, né? Que são as variáveis... não, é que eu estou confundindo. No Relax and Fix, você tem que ter uma partição para falar quais que você transforma inteira e outra para você falar quais que você fixa, né? Porque pode ser, não necessariamente é igual, né? E já no Fix and Optimize, só quem você libera e quem você fixa, né? Então você precisa só de um conjunto de matrizes. Bom, e é isso. Aí aqui tem, depois eu vou passar a apresentação e tem um link para a documentação, que é do 12.6, que é a última versão do Cplex. Tá? E tem bastante coisa lá. E é isso. Obrigado.